E se tratando também de Brasil e Estados Unidos, o governo Trump e o Brasil entre maiores fornecedores do narcotráfico. Complicado, hein? O relatório do Departamento de Estado incluiu o Brasil na lista de países considerados como as principais fontes de substâncias químicas para a produção de drogas em nível global. De acordo com o documento obtido pela coluna e produzido pelo governo de Trump, o Brasil está entre os países e jurisdições identificados como principais fontes de substâncias químicas precursoras ou essenciais utilizadas na produção de narcóticos ilícitos. É assim que o Brasil está sendo catalogado lá fora. E o Mafia até tirou a onda falando assim, e aí, petistada, que tanto gritou soberania? Quem entregou 100% das terras raras pro Trump foi o bêbado de vocês mesmo. Terra verde vendida inteira e chora mais. Tem que dar risada dos petistas, mas no final do dia eu não fico feliz com uma coisa dessa. Tá ali, ó. USA Rare Earth compra a brasileira Serra Verde por cerca de 2,8 bilhões de dólares para garantir terras raras. Eu queria que as principais empresas que operam no Brasil, em especial nos setores estratégicos e críticos, tivessem um DNA nacional. Eu não queria vender pra China, nem para o Estado, para lugar nenhum. Eu queria que realmente tivesse pessoas comprometidas com isso, mas isso é o que sobrou. É uma tônica que se repete eternamente na história brasileira. As coisas sempre acabam na mão de estrangeiros. É incrível. Eu vejo isso daqui, eu só lembro do caso da Hannah Mine. Mas vamos continuar. Voltando a falar do Eduardo. Antes dessa notícia, antes da expulsão, isso foi ontem, né? Dia 20 de abril. Hoje é dia 21, fériado de Tiradentes. Olha aqui pra confirmar, né? 21 de abril é Tiradentes, né? Eita, se não for, vou passar vergonha. Mas eu acho que é. Dia 19, ou seja, anteontem, 8h45 da noite, não tinha nenhuma notícia, não tinha ninguém nessa suspeita de que, olha, o governo americano vai expulsar o Araponga, nada. O Mafinha foi para suas redes sociais, escreveu um pequeno texto de 3 parágrafos que eu subscrevo. Ele fala assim, ó, ainda tem gente que insiste em chamar Eduardo Bolsonaro de louco, de radical, mas essa é a maior armadilha que os nossos inimigos criaram para si mesmos. Enquanto eles se perdiam e ainda se perdem em rótulos, Eduardo e todo o grupo que está junto mostram a capacidade de articulação que o sistema nunca viu. Eles subestimaram a inteligência estratégica do grupo e é exatamente aí que vem a vitória. A prova real é que a candidatura que tentaram sabotar de todos os jeitos já engoliu o Lula e toda a máquina de narrativas petista. O que Eduardo fez foi desferir uma das maiores derrotas políticas da história moderna do Brasil. Ele entendeu o jogo e soube como se movimentar até onde ninguém esperava. Seria bom que todos aqueles que realmente querem o PT longe tivessem a humildade de reconhecer o trabalho gigantesco que esse cara entregou. Os inimigos, tanto os que batem de frente quanto os que fingem que não são, sabem da real, mas não admitem publicamente para não dar o braço a torcer. A maior fraqueza deles é continuar subestimando a capacidade enquanto o trabalho continua sendo feito e os resultados aparecem. Vamos vencer. Eu já falei isso, eu já fiz dossiê sobre isso. Tá lá no Atlas, inclusive, sobre isso. A live do Atlas, do final do ano passado, a gente reforça isso também. Todo o trabalho que foi feito a partir ali de meados de março de 2025, que se intensificaram a partir de abril, maio, para garantir que a direita tivesse um candidato verdadeiramente de direita. Eu tava conversando com um amigo ontem pra mim, ontem pra vocês, era ontem de manhã pra vocês, eu tava quase dormindo, e aí a gente discutindo algumas coisas, ele tava passando algumas informações de reuniões que ele participou, ele não é político não. Aí ele tava ouvindo um monte de coisa, empresariado, classe política, e aí a galera meio que em choque, porque tava precificado, talvez desde 2024, 2023, que o candidato era o Tarcísio. Eles estavam todos felizes. Uma das provas disso, que o Tarcísio era o candidato, foi aquela fala do André Esteves, que saiu no Brasil Journal, acho que ainda em 2024, que se a eleição de 26 fosse entre Tarcísio e o Haddad, ele ia pegar um avião pra Itália, porque ele não ia ter como escolher, porque ambos são ótimos nomes. Tava tudo encaminhado para ser Tarcísio. E se você volta alguns anos antes, para 2018, tava tudo encaminhado para os tucanos voltarem ao poder. Quem viveu as eleições de 2018, que nem foram todos, vai lembrar, não se falava de Bolsonaro. Só se sabia do que estava acontecendo em relação a Bolsonaro quem estava nas redes sociais. Desde 2016, Bolsonaro já rodava o país. Quando chegava nos aeroportos, era aquele enxame, o povo pegando no colo, chamando de mito. Cara, era um fenômeno e ninguém falava nada. Quando começava, não, Bolsonaro, ninguém botava muita fé. Aí era o papo, não, Amoedo, melhor presidente de direita, Partido Novo. Aí vinha Geraldo Alckmin com a super coligação, a mega frente ampla, Henrique Meirelles com a campanha trilionária. E no final, quem levou a presidência? Bolsonaro. E levou no contexto pós-acordão. Aquele acordão
que se eternizou até naquela série O Mecanismo, né? Tem que fazer um acordão com o Supremo, com tudo, que é o áudio vazado também do Romero Jucá, até o Merval Pereira abordou em seu texto. Então, essa foi a grande derrota do regime. Bolsonaro conseguiu levar contra tudo e todos, sem partido, sem dinheiro de campanha, sem nada, com toda a sabotagem que ocorreu em 2018. E quando eles acharam que eles conseguiram retomar o controle, acharam o inquérito, acharam aquelas delações sem pé nem cabeça do Cid, junto com o golpe de mentira do 8 de janeiro, a gente vai enfiar Bolsonaro na cadeia, vai tornar inelegível, e agora a gente vai forçar que plaque o Tarcísio, vem o Eduardo. Bateu o pé. Não, eu vou ser o candidato. Não, eu vou ser o candidato. E aí começou ali, para o terreno. Tinha uma live do Paulo Figueiredo que ele dava... jogava umas coisas do... Aí os meninos começaram a correr e soltar na imprensa, né? Fizeram o trabalho direito, fizeram o trabalho para a direita brasileira, fizeram um trabalho pro regime como um todo, postando aquela da Bela Megali, que foram os próprios meninos. Aí Eduardo só está disposto a abrir mão da candidatura por 2 nomes. Ou Flávio ou Carlos. Aí o Flávio começou nos Estados Unidos, começou a ter algumas conversas, bate-papo, aqueles vazamentos de mensagens com o Jair ficou ainda claro que o Eduardo estava falando da importância da eleição de alguém realmente de direita. E aí no dia 5 de dezembro de 2025 foi formalizada a candidatura do Flávio Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro foi um herói, abriu mão do mandato, abriu mão de tudo, foi perseguido de forma implacável e entregou um candidato à direita para a direita brasileira. Falou assim, vocês não vão precisar baixar a cabeça para banqueiro, não no meu turno. E o que a gente observou nas últimas semanas? Eduardo é maluco, que Eduardo é isso, que Eduardo é aquilo outro. Gente como Rodrigo Constantino cobrando que o Flávio rompesse com o irmão. Olha o nível de loucura que se tornou a direita. Então, esse caso aqui do Ramagem é aula, atrás de aula, que é pra ver se as pessoas amadurecem. Todas, sem exceção. Tirar lições. E agradecer quem realmente merece os parabéns. Obrigado, Eduardo. Sério, bicho. Sério mesmo.